Bom, posso falar primeiramente pelo Rio Grande do Sul, conheço bem a nossa realidade, já que sou corregedor-geral, e pela troca de experiências com os colegas nessas reuniões que nós temos periódicas, bimensais, do Conselho Nacional de Corregedores. O que existe no Brasil, isso é tranquilo em termos de controle interno do Ministério Público, é sim, na sua grande e esmagadora maioria, uma atividade incessante das corregedorias no controle das atividades dos membros do Ministério Público. Isso aí eu posso testemunhar pela experiência que angariei ao longo de 2 anos como membro do Conselho Nacional, agora presidente do Conselho Nacional de Corregedores. As corregedorias do Ministério Público funcionam. Existem exceções, evidentemente que sim. Existem imperfeições, naturalmente, mas nós temos, e isso me parece, eu acho, um patrimônio do Ministério Público, um senso crítico que é próprio do promotor de justiça, né? Em tolerar o desvio, seja de onde ele venha. Né? E isso começa pela nossa casa. Então, quando acontece o erro, dentro da seara do Ministério Público, a instituição tem o maior interesse de buscar as circunstâncias em que se deu os fatos e, quando for o caso, combinar a sanção devida para aquele membro do Ministério Público que obrou em falta funcional. Então, isso é próprio, é da natureza institucional. O promotor de justiça, ele é um fustigador, ele não aceita, dentro do seio da sua instituição, que equívocos ou mesmo condutas desviantes venham a acontecer. E quando isso acontece, invariavelmente, ou na grande maioria das vezes, há uma reprimenda de natureza administrativa. Pois é isso combinada. Que eu ia lhe perguntar agora. E quando existem essas faltas funcionais, as sanções disciplinares, elas são aplicadas? São. Aqui nós temos uma dificuldade, Marco, que é um paradoxo nosso. Qual seja, no Rio Grande do Sul, a nossa lei estadual, ela veda a publicização da penalização do promotor de justiça por parte da Corregedoria e do Conselho Superior. Eu, como geral, não posso afirmar em público que A, B ou C foi penalizado por falta funcional, tendo aplicado a pena de suspensão ou de censura. Não posso fazer isso porque a minha lei proíbe. Eu, em processo, promotores por quebra de sigilo. Então, eu tenho um sigilo, eu tenho que preservar. E por que isso? Por que a lei proíbe? Porque aquele promotor que está sendo penalizado hoje é o promotor que amanhã vai fazer o júri. Ele continua, na maioria das vezes, houve um equívoco, foi penalizado, mas ele continua sendo membro do Ministério Público. Vai defender ainda a sociedade. E a natureza da pena administrativa ela é pedagógica, é para chamar a atenção do desvio. Claro, quando o fato não for de maior amplitude, como na maioria das vezes não é. Então, nós ficamos nessa situação entre a cruz e a espada, se me permite utilizar essa analogia. Porque nós fazemos um trabalho sério, periódico, mas silencioso. A sociedade não fica sabendo. E isso nos dá uma sensação de impunidade. No Ministério Público não acontece nada. E não é verdade. As punições acontecem, nós temos dados, inclusive nacionais, o Conselho Nacional publica o relatório nacional, nós temos a consciência do que, em termos de Brasil, evidentemente que é uma minoria, claro que é uma minoria, porque os nossos membros são extremamente qualificados e bem acompanhados, mas acontece, e se penaliza. O problema é que nós não publicizamos isso por essa questão legal, e o que está atrás da lei é justamente essa circunstância peculiar. Imaginemos que um promotor atrasou o serviço e foi penalizado. Foi combinada a pena de advertência. E se publiciza isso. Semana que representar a sociedade no plenário do Tribunal do Júri, vertendo a acusação. Certamente a defesa, no momento em que se publiciza que fulano de tal foi penalizado com uma pena de advertência, utilizaria isso como argumento de retórica. Mas que credibilidade tem esse Ministério Público se a própria instituição lhe penaliza? Isso enfraquece a instituição. Claro. Então, essa é uma situação que a gente ainda não tem bem resolvida. Do dever de informar para mostrar que as coisas acontecem, mas ao mesmo tempo de preservar. Aquele que foi penalizado amanhã é quem vai defender a sociedade, por exemplo, no plenário do Tribunal do Júri. Nós tivemos agora recentemente a posse de 29 promotores de justiça no Ministério Público Gaúcho.
e eles se encontram numa importante, que é a fase do estágio probatório. E eu acho que é nesse momento que se molda o perfil do promotor de justiça, é isso? Perfeito, perfeito. Porque a sociedade tem que entender, e o público em geral, que ser de justiça é uma experiência única, que tu aprende a ser sendo. Por mais vocacionado que a pessoa possa ser, mais vontade de querer ingressar nos quadros do Ministério Público, que a pessoa protagonizar, se ela não vivenciar a experiência do que é ser promotor de justiça na promotoria de justiça, ela não tem a exata dimensão do peso do cargo e da responsabilidade que o cargo traz consigo. E existe, Marco, uma filosofia institucional, que é de servir. Nós estamos lá nas promotorias para servir a sociedade, buscar a melhora da vida da população em geral naquilo que nos é possível fazer. O promotor ele não tem a varinha de condão de resolver os problemas de todos, mas ele é um agente provocador do poder público em relação a questões fundamentais da cidadania. Então, nesse momento do estágio probatório, em que há um impacto da vida profissional anterior daqueles promotores que ingressaram na carreira, a ruptura com a vida profissional anterior para uma nova, diferente, única, é que exige o acompanhamento de parte da Corregedoria Geral. Primeiro, para conter a euforia, porque num concurso onde menos de 1% dos candidatos, menos de 1%, Marcos. Tínhamos 3.600 candidatos. Passaram 31, não assumiu, 29 tomaram posse. Então, menos de 1% dos candidatos logram êxito. É natural que um promotor novo, sem experiência, sem vivência, está numa situação até de onipotência, às vezes. Cabe à Corregedoria colocar os pés no chão e mostrar que aquilo passou. O que vem pela frente é que nos interessa. No chão, com humildade, sem vergar a dorsal, porque nós não somos subservientes a ninguém, mas também sem arrostar grandeza. Ter o padrão de comportamento razoável, de receber as pessoas na promotoria e buscar, na medida do possível, resolver os problemas, além de cumprir aquela pluralidade que tu bem referiste de atribuições que cada vez mais se avolumam, mas nós que enfrentá-las. Falando nisso, doutor Lotti, após a Constituição de 88, o Ministério Público cresceu muito, recebeu uma série de prerrogativas e tudo mais. Então, eu lhe pergunto, de lá para cá, muda uma coisa em termos de fiscalização e principalmente de orientação em termos de corregedoria? Olha, a pergunta é pertinente, Marco, porque a nossa corregedoria aqui do estado do Rio Grande do Sul, ela tem 51 anos. Então não é uma corregedoria que foi criada ontem. Ela é uma corregedoria que já tem uma tradição meio secular. Ao longo do tempo, o que nós fizemos foi aperfeiçoar os mecanismos de controle. O que se tinha há 25 anos atrás, evidentemente que com o advento da informática, se facilitou. Nós temos hoje acesso online às peças produzidas pelos promotores de justiça. Se eu quero verificar que uma petição foi redigida por um promotor de justiça numa promotoria do interior, se ela foi devidamente anexada no nosso sistema de gerenciamento de promotoria, eu tenho como acessá-la. Mesmo vale para os procuradores, a gente pode acessar lá na corregedoria qualquer trabalho realizado. Então, se as atribuições se avolumaram, e é verdade, os mecanismos se aperfeiçoaram, seja pela experiência, seja pelo avanço lógico. E com isso nós conseguimos fazer, sim, um acompanhamento, eu diria, bem mais aprofundado do que se fazia há 25 anos atrás. Claro. Justamente por isso, por razão do aperfeiçoamento dos mecanismos, da experiência agregada e da tecnologia que se emprestou à nossa atividade de orientação e fiscalização. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu ainda encaminho uma pergunta.
os seus projetos à frente agora do Conselho Nacional dos Corregedores Gerais? Bom, Marco, isso é uma coisa complicada, né, de se falar, projetos. Porque, ao mesmo tempo que assumi a presidência do nosso Conselho Nacional de Gerais, fui reconduzido por mais 2 anos, no nosso estado, a possibilidade de uma recondução como corregedor geral. Então, primeiro foi uma satisfação pelo reconhecimento dos procuradores pelo trabalho realizado. Então, os primeiros 2 anos da nossa gestão, não tanto é verdade que foi candidato único na recondução, foram bem vistos, né, pela classe em geral. Reconforta porque estamos no caminho certo. Na realidade, no âmbito do Conselho Nacional de Corregedores Gerais, o que a gente vai implementar na presidência, juntamente com a minha diretoria, temos como vice-presidente a Bela do Ministério Público Federal, temos na diretoria o Dr. Ayrton de Rondônia, o Dr. Maluf do Mato Grosso, dentre outros colegas, que aqui não caberia nominá-los, porque a diretoria ela tem uma composição extensa, mas nós vamos dar o aprofundamento de relações com o Conselho Nacional do Ministério Público, fazer que o controle externo tenha sintonia com o controle interno. Um depende do outro. E mostrar ao Conselho do Ministério Público, através do trabalho das corregedorias, que o controle interno funciona, essa me parece a grande missão desse mandato que tenho na presidência do Conselho Nacional de Corregedores. E no âmbito do Estado, o nosso de atividade esse ano é justamente fazer com que esses promotores, 29, que assumiram na data de ontem aqui no estado do Rio Grande do Sul, possam desempenhar com zelo e presteza e de forma escorreita as suas atribuições. Promotorias de justiça, Marco, que estão vagas, por exemplo, há mais de 5 anos, sem um titular, como Rodeio Bonito aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul. Então, isso nos gera um distanciamento com a sociedade, porque esse concurso foi finalizado 7 anos depois da turma anterior. Então, é muito tempo sem ter um certame, e isso nos gerou algumas sequelas no provimento de quadros nos cargos. Ok, Dr. Lott, parabéns pela sua recondução ao cargo de Corregedor-Geral do MP Gaúcho. Agradeço a sua participação e também a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para conhecendomp@mp.rs.gov.br. Nós vamos ficar por aqui. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse sendo o Ministério Público. Até lá!